Neste momento, em Washington, acontece uma sessão histórica na Câmara dos Deputados, em que daqui a pouco será votado o processo de impeachment contra Donald Trump. E quem está por aqui traz as informações é a editora de internacional, Derla Cardoso. Boa noite, Derla. Temos muito debate ainda pela frente? Na verdade, não, Lene. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Band News. Já está acabando o debate, viu, Lene? Já passaram pouco mais de 5 horas de debates, falta um pouco menos de 1 hora para esses debates serem concluídos. Desde cedo, os deputados já estão lá reunidos no Capitólio. Essas são imagens ao vivo do debate lá dentro do Congresso dos Estados Unidos. E eles estão lá desde cedo. Primeiro discutiram, Lene, quais seriam as regras para esses debates. Eles votaram, essas regras foram estabelecidas ontem, mas hoje os deputados fizeram uma série de votos de procedimento para que as regras fossem então seguidas para esse grande dia, esse dia histórico lá nos Estados Unidos. E agora esse debate, ele se avança, ele vai chegando ao fim. Foram concedidas 3 horas de debates para cada partido e os congressistas vão ali se alternando no púlpito. Claro que os republicanos tentando colocar as provas e os depoimentos do processo de impeachment em descrédito, e com os democratas, é claro, defendendo o processo. Daqui a pouquinho, então, a gente vai acompanhar esse voto. O cenário lá na Câmara dos Representantes é o seguinte: para que esses artigos do processo de impeachment sejam aprovados, será preciso 216 votos, ou seja, uma maioria simples, ou seja, 51% dos congressistas. Mas os democratas, a oposição ao presidente Donald Trump, tem 233 cadeiras no parlamento. Então, esse impeachment é praticamente certo que ele vai avançar ao Senado. Às 9 horas da noite, no horário aqui de Brasília, eles vão votar esses 2 artigos do impeachment de maneira separada. O primeiro deles é o abuso de poder e o segundo é a obstrução ao Congresso. O presidente Donald Trump, segundo os congressistas, atrapalhou as investigações ao impedir que funcionários da Casa Branca fossem depor durante a apuração desse inquérito, que durou várias semanas, tanto no Comitê de Inteligência quanto no Comitê Judiciário. Então, por isso, ele também é acusado de obstrução ao Congresso. Já a obstrução de poder se dá pelo fato dele ter feito uma ligação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e, segundo os congressistas, nessa ligação, ele pediu para que o presidente ucraniano investigasse, dissesse publicamente que ele ia investigar um rival político de Trump durante esse período de campanha. E isso constitui, segundo o inquérito do impeachment, um abuso de poder em benefício político próprio. Então, por lá o clima é quente. O presidente Donald Trump viajou, não está no Capitólio, ele está chegando agora no estado do Michigan, onde ele vai participar de uma espécie de comício de Natal, é assim que os republicanos têm chamado, é um evento de campanha pela reeleição. Ele tem publicado agora há pouco no Twitter, tem colocado várias postagens com vídeos dos apoiadores dele esperando lá, apesar do frio, muito empolgados, e agradecendo, então, esses apoiadores que o esperam lá no Michigan. A expectativa é que ele faça um discurso exatamente na hora que esses votos devem acontecer na Câmara. Então, clima bem quente por lá, e a gente continua acompanhando, então, Lene. Sim, muito obrigada, Derla Cardoso, por todas as informações sobre o impeachment. Só uma questão, Derla. Ontem, na véspera, né, do dia de hoje, esse dia histórico, o Trump ele fez uma publicação, ele enviou uma carta à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e se manifestando mais uma vez também pelo Twitter, como sempre, né? Se avançar, como você falou, que corre muito esse risco de realmente avançar para o Senado, o que é que a gente pode esperar aí? O impeachment de fato acontecer, e os Estados Unidos, qual a expectativa do governo de lá, caso o impeachment realmente se concretize, Derla? É importante a gente entender quais são as diferenças, então, do processo de impeachment nos Estados Unidos para o processo brasileiro. Quando o presidente sofre o impeachment aqui na Câmara,
ele já é afastado do cargo. Lá nos Estados Unidos é diferente. O presidente vai ser declarado impedido, se de fato esse for o resultado, mas ele continua no cargo, Lene, e aí ele espera esse julgamento no Senado. Ele só deve deixar o cargo se ele for condenado pelos senadores em um processo que vai ser supervisionado pelo presidente da Corte dos Estados Unidos. Então, o que a gente espera é que ele realmente, pelos dados, que ele seja declarado impedido, ele vai continuar no cargo, mas o cenário no Senado é outro. Os republicanos têm a maioria e a expectativa de todos os analistas é que o presidente seja absolvido nesse julgamento lá no Senado e que ele continue no cargo, ou seja, ele não deve perder a Casa Branca. O que vai acontecer também, de fato, é uma ruptura de diálogo entre o Congresso dos Estados Unidos e a Casa Branca, justamente demonstrado na prática nessa carta que você citou, em que o presidente dos Estados Unidos acusa os democratas de desrespeitarem a Constituição, e isso já demonstra uma ruptura entre os poderes. Então, a gente não deve esperar, portanto, vários projetos serem aprovados, pelo menos até as eleições que acontecem em novembro do ano que vem, Lene. Muito obrigada, Darla Cardoso. A qualquer momento, então, a gente volta para finalizar aí essa questão do impeachment. Claro, boa noite. Boa noite.